Olá, Live Falou e Disse no ar. Hoje a gente vai receber a Priscila Salaorni, que é consultora de carreira, para falar sobre diversidade nas empresas. O pessoal está começando a entrar aí, bem-vindos, a Pri já está na área. Então vamos falar desse tema que está tão atual. Oi Pri, boa noite. O pessoal está entrando. Ah, Fabiano, bem-vindo. Então, gente, a gente vai falar. Ai, não sei se meu dente está sujo aqui. Sobre diversidade nas organizações. Pri, eu já te chamo, vou falar um pouquinho de você. A Priscila é administradora com ênfase em marketing pela ESAMC de Sorocaba, com pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho pelo Mackenzie e especialização em consultoria de carreira pela FIA. Durante 19 anos, ela atuou em recursos humanos e em posições de liderança com foco nas sub-áreas de desenvolvimento organizacional, diversidade e inclusão e business partner. Passagem por grandes empresas nacionais e multinacionais americanas. O som está com ruído? Vê se agora melhorou. Acho que eu estava em cima do meu fone. Gente, me dá um ok, vê se vocês estão ouvindo bem agora. Vê se melhorou. Acho que eu estava abafando o meu som aqui. Melhorou? Pri, vê se melhorou. Me diz aí, gente. Bom, a Priscila tem passagem por grandes empresas nacionais e multinacionais. Melhorou? Tá. E americanas e europeias dos segmentos de bens de consumo, agronegócios e indústria. Certificada internacionalmente em Life, Career and Executive Coaching pela ICF, International Coaching Federation, que é a única federação independente que monitora a qualidade do coaching no mundo. Então, a Pri, super experiente nesse assunto da diversidade também, uma grande executiva de RH, de gente, entende de gente? E eu vou chamar ela aqui, então, para entrar. Oi, Paulinha. Oi, Inês. O pessoal está entrando aí, bem-vindos. Vamos falar de diversidade, que é um tema solar. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. E você? Tudo bem também. Um prazer estar aqui. Bem-vinda. Ai, o prazer é Obrigada. meu. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, obrigada eu pelo convite. Ai, muito bom ter você aqui e a gente falar desse tema, né, Pri, que é tão importante, né? Dentro das Super empresas, dentro e fora, né? Importante para a vida. dentro e fora, super relevante, que às vezes as pessoas. Acho que é um tema super relevante, que ainda gera muitas dúvidas, as pessoas ainda não sabem o que fazer, como começar, como falar com o outro. Mas a gente Exatamente. está aqui para isso, né? Para iniciar essa Isso. jornada de conhecimento e educação. Exatamente. A gente está aqui abrindo esse espaço porque esse tema é relevante, as pessoas precisam entender para É, colocar em prática, né? Então a gente trouxe você aqui hoje para contar um pouco como seguir esse caminho, né? Como optar uhum, por esse caminho, porque como eu falei até na chamadinha que eu fiz antes, realmente existem resultados positivos com empresas que abrem espaço para diversidade, né? Então vale a muito. pena seguir esse caminho, principalmente porque é um caminho de respeito, né, Priscila? Então eu acho que É, isso aí já diz tudo, né? é, eu acho que o respeito, quando a gente às vezes não fala diversidade, às vezes tem muitas empresas, inclusive, que não querem colocar o jargão da diversidade, e até o mote das campanhas é respeito. Então, Tá assim, vendo? eu só quero que você respeite o outro por ele ser quem ele é, né? Exatamente, pelas escolhas dele, né? E a gente tem que respeitar as escolhas de cada um. Pelas escolhas. Exatamente. Eu acho que tem que respeitar. E eu acho que as empresas, a gente vai falar mais sobre isso, mas acho que muito mais, acho que a gente como pessoa precisa respeitar, e as empresas precisam valorizar, Exatamente, né? exatamente isso. Porque não adianta você ter negros na sua organização, mas não reconhecê-los, não dar aumento de salário, não colocá-los em posições de liderança. Então, acho que a gente tem aí um caminho longo pela frente, ainda mais nesse momento, né? De Covid, de pandemia. Sim. Tem que ter realmente uma consciência, não uma obrigação, né? Um cumprimento de cotas, por exemplo, que é uma coisa que existe, né?
Aí eu queria só dar um dado aqui, que foi até uma pesquisa que eu postei e que assim, muita gente curtiu, que eu até fiquei surpresa, né? Positivamente surpresa, que o Brasil alcançou ano passado o 7º lugar no Kantar Inclusion Index, que é um ranking global de inclusão e diversidade baseado em feedbacks dos funcionários. Então é importante isso porque foram os próprios funcionários que deram esse retorno, né? Então, esse índice ele é fruto de entrevistas com mais de 18 mil pessoas em 14 países e 24 setores diferentes. Então, quer dizer, eles foram realmente bem amplos na pesquisa, né? Uhum. É. E esse estudo foi para realmente ajudar as empresas a entenderem melhor a inclusão. Então, assim, muito bacana o Brasil em 7º dentro de 14 países estudados, né? É. Eu acho legal. Eu acho que eu não tive a oportunidade de ler a pesquisa, eu li a matéria, mas eu não li a pesquisa, mas acho que tem muita questão do entendimento da pessoa do que é diversidade, mas eu acho que tem um ponto legal que é quando o funcionário reconhece que ele tem diversidade, significa que você tem um ambiente de acolhimento, um ambiente de confiança, um ambiente de autenticidade, né? Sim. Eu não sei se as empresas, enfim, a pesquisa fez com empresas que têm o pilar de diversidade como cultura e não como processo e tal, mas eu acho que é um bom indicativo. Sim. É um bom sinal, né? Pelo menos é um sinal de que alguma coisa está avançando. E aí a gente abre exatamente com essa pergunta. Você acha que o mercado brasileiro está avançando na diversidade e na inclusão? E aí eu queria só que você também pontuasse assim, o que é realmente a diversidade, porque as pessoas ligam muito a questão da diversidade, até porque esse mês, digamos, né, a gente tem o orgulho LGBTQI+. Eu acho que eu E a falei mais. todas e a mais. Faltou as. Então, assim, esse mês é um mês comemorativo, né, para esse grupo, porque exatamente isso, vem reforçar a importância deles serem incluídos na sociedade, né? Há essa necessidade real. E assim, não é só isso. Então, o que é ser diverso? O que é realmente uma empresa diversa? Eu acho que além do mês do orgulho gay que a gente fala, a gente teve diversas manifestações e com relação à raça, né? Tiveram vários episódios que estão escancarando para a gente a vulnerabilidade do negro e o contexto no qual eles vivem, né? Então, acho que esse junho está um mês pesado para a diversidade, com muito assunto para a gente falar, né? É Mas verdade. eu acho que faz todo sentido a gente começar para a gente destacando a diferença do que é diversidade e o que é inclusão. Diversidade refere-se à diferença das pessoas, visíveis ou não. Então, quando eu falo de gênero, orientação sexual, necessidades especiais, grupos étnicos, religião, idade, refere-se ao que a pessoa é, a individualidade dela. Né? Então, vocês me veem. O que vocês veem? Eu sou uma mulher. Vocês não sabem se eu sou hétero ou se eu sou homossexual. Se eu sou uma mulher trans ou não. Então, tem os aspectos visíveis e os invisíveis. Né? O que é inclusão? Inclusão refere-se ao pertencimento dessas pessoas, né? Ao pertencimento das individualidades em vários contextos. É a valorização do outro, é o reconhecimento do outro. E até um passado muito recente, incluir não era visto como uma necessidade, o que gerou um abismo enorme no mercado de trabalho. Hoje, você até tem uma herança e um resquício de empresas que têm homens brancos e héteros. Então, tem uma frase assim que eu gosto muito, que explicita bem o que é diversidade e o que é inclusão, que é assim: diversidade é chamar para o baile. Inclusão é convidar para dançar. Ah, ótimo. Adorei. Porque o chamar você às vezes faz por uma formalidade. O você convidar é você realmente interagir, né? É chamar essa pessoa, não, vem para a pista de dança, vem aqui onde está todo mundo. Maravilhoso. Vem sociabilizar, vem mostrar quem você é. Vem fazer parte, realmente. Vem fazer parte. Vem mostrar o que você sabe aqui pra gente. Né? E é muito importante, Raquel, a gente falar dessas diferenças, porque a partir do momento que uma empresa apoia desafios pontuais, como
revisão de política, programas de liderança feminino, programas de atração, e não inclui a questão da cultura dentro da organização, gera frustração nas pessoas. Então, a diversidade, ela não tem que trabalhar só processos. Então, quando eu falo que eu tenho um tópico de diversidade, eu não posso falar que, eu tenho práticas de um programa de liderança feminina. Ou o meu programa de atração precisa ser 50-50. Não adianta nada se eu não tenho práticas culturais para gerar inclusão dessas pessoas. Não adianta nada eu colocar um monte de mulher na organização se essas mulheres não crescem. Não adianta nada eu colocar um monte de deficientes nessa organização se eu não tenho o espaço necessário. Né? Fica um discurso vazio, né? Fica um discurso vazio. Né? Então, isso é para a gente entender a complexidade que é ter uma política, uma prática de diversidade. Então, não é optar por esse caminho, né? Não é fácil optar por esse caminho. E existe a questão da modinha, assim. Só hoje eu vi, sei lá, umas 3 ou 4 empresas se posicionando em relação a orgulho gay. Mas a verdade, de fato, né? Como é que isso funciona internamente? E até eu queria te perguntar, quais são essas práticas internas ideais para uma empresa realmente ser vista, né, na sua essência, na sua cultura, como uma empresa diversa e inclusiva? Eu acho que quando a gente fala de diversidade também, eu acho que tem um cunho social, que eu acho que é papel da empresa fazer, mas eu não tenho uma visão tão poliana. Eu acho que as empresas também não são ONGs, não são empresas de caridade. Sim, elas precisam entender o que a diversidade vai trazer de retorno para ela, financeiro. Não, e também entender o potencial daquela pessoa, porque não é ter uma pessoa deficiente, talvez, né? Um exemplo, só para cumprir a cota, como a gente falou. Ela realmente, a gente precisa entender realmente que aquela pessoa tem um potencial para responder à responsabilidade que ela vai ter dentro da empresa, né? Eu acho que todo mundo tem potencial para alguma coisa, né? Mas eu acho que então eu quero ter deficientes na minha empresa, seja físicos, visuais, enfim, algum tipo de deficiência. Se for para cumprir cota, eu vou gerar, e é isso que acontece hoje, eu atraio deficientes com questões não visíveis. Um problema na coluna, tem um dedo que não tem alto impacto, né? Então, se eu quero incluir um deficiente na minha organização, a minha organização está preparada para receber esse deficiente? Até a estrutura dela, né? Até a estrutura. Eu tenho acessibilidade? Eu tenho, para os meus, sei lá, se é um deficiente auditivo, né, um surdo, eu tenho intérprete de Libras para que ele seja incluído nos meus programas de treinamento e nas minhas reuniões corporativas. Então, eu acho que cada empresa precisa entender onde é que elas vão atuar e que riscos elas vão também assumir para incluir isso na cultura, né? Sim. E acho que, assim, embora o tema de diversidade e inclusão venha crescendo muito nos últimos anos, o Brasil ainda, acho que a gente tem pesquisas muito positivas, mas eu acho que a gente ainda está passos muito lentos para implementar de fato uma cultura de diversidade. O que a gente vê hoje são empresas que se destacam por programas super inovadores, mas focados em grupos específicos. Sim, né? Eles escolhem alguns, né? Escolhem algumas frentes, né? E a gente tem um ranking, chama Refinitiv, se eu não me engano, que diz que a única empresa brasileira que está entre as 100 companhias de capital aberto no mundo, a única empresa que tem um ambiente diverso, inclusive em todas as suas frentes, é a Natura. Eu ia falar da Natura, né? É a Natura. Né? E se você for ver, a Natura tem como essência. Sim, já nasceu assim, né? Agora a gente tem outras empresas, e aí, quando a gente fala, né, como fazer, a gente tem, segundo o Sebrae, 19 milhões de empresas no nosso país. Então, eu acho que cada uma delas, a gente precisa olhar individualmente como elas lidam de acordo com a sua maturidade. Sim. Né? Tem a maturidade de cada um.
né? Uhum. Então eu digo que dentro da diversidade a gente tem alguns pilares. A gente tem o pilar do ódio, da repulsa, da apatia, do reconhecimento e da valorização. O ódio e a repulsa, eu particularmente, dentro do ambiente que eu atuo, eu não vejo isso dentro das empresas. Uhum. Eu não vejo atos de violência, às vezes assédios morais, tudo bem, pode se incluir aí, mas aí eu tô falando da minha experiência, tá? Sim. Eu vejo isso numa sociedade, eu como pessoa física, quando eu falo de feminicídios, de homofobia, Uhum. mas o que eu vejo muito dentro de ambientes organizacionais está muito no pilar da apatia, então assim, eu vejo, mas não faço nada. E no pilar do respeito. Não, eu respeito, eu incluo, eu tenho representatividade, eu tenho, enfim, públicos minoritários dentro da minha empresa. E tem o tópico da valorização, que é o quanto eu promovo essas pessoas, o quanto eu coloco eles como tomadores de decisão, o quanto eu transformo essas pessoas em liderança na minha companhia, né? Então, eu acho que, por isso que eu falo que a gente ainda está em passos lentos, né? Porque a gente tem muitas empresas, acho que o que está na mídia, se a gente for ver, são sempre as mesmas. Sim. E que tá ótimo, eu não tô criticando não, tá? Eu acho que fazem um ótimo trabalho, acho que são formadores de opinião, acho que a gente tem boas práticas dessas empresas. Mas num universo de 19 milhões, Sim, é muito inexpressivo, é né? muito inexpressivo. E aí eu tenho Olha, algumas empresas, né? Então eu tenho, por exemplo, Ambev, SAP, Salesforce fazem um lindo trabalho para LGBTQIA+. White Martins tem um lindo trabalho para racial. Avon com relação à mulher. a Avon é incrível. A Magazine Luiza, né? A Luiza Trajano faz um trabalho incrível. Magazine Luiza tem o grupo de mulheres do Brasil que ela lidera, Sim. que é incrível, gratuito, que você tem a oportunidade de falar com a É verdade. É Ela é maravilhoso. super acessível e ela levanta essa bandeira de verdade, assim. Não é uma coisa da boca para fora, porque ela contou a história que ela perdeu uma funcionária muito próxima dela assassinada pelo marido, né? Começou E isso assim. chocou muito, exatamente. Foi assim que começou o grupo. E eu acho que isso é muito forte. Quando a gente sente isso muito próximo da gente, a gente sente uma necessidade de fazer, né? De mexer nisso. Olha, a Marcinha que está aqui, ela estava mais cedo numa outra live que eu fui convidada e participei, e ela tem um grau de deficiência visual. E aí ela estava falando, ela é escritora, e ela estava falando, eu penso que as empresas precisam saber sobre o deficiente, sobre o que é ser deficiente, para se falar em inclusão. É verdade, porque às vezes você fala muito naquela empolgação de querer entrar numa onda, né? Mas eu acho que é Marcinha, né? A Marcinha tá certa. Porque assim, não adianta nada você colocar um monte de gente dentro da empresa e não saber o que fazer. E aí é complicota. Então hoje, dos 100% dos meus deficientes, eu só tenho 2% dentro das organizações. O que é 2%? É cota, é lei de cota. É lei de cota. E aí o que acontece? Eu coloco essas pessoas lá, o líder não sabe desenvolver, tem um mega preconceito com essas pessoas, porque aí, ela é deficiente visual, sei lá. Então eu não vou convidar ela para isso. Não vou fazer isso com isso. O que eu falo para ela? Falo ou não falo? Convido ou não convido? Não sabe lidar, né? Ele simplesmente não sabe lidar. Não sabe lidar. E eu acho que dos comportamentos mais nobres do ser humano e de uma liderança é ser vulnerável. Porque eu acho que o respeito tá aí também, Raquel, de você chamar o seu funcionário e falar assim, cara, é o seguinte, eu nunca trabalhei com pessoas que têm uma deficiência, eu nunca trabalhei com negros, eu nunca trabalhei com trans. Eu preciso saber quais são as suas dores, onde eu posso te ajudar, quais são os meus limites. Sim. É mais respeitoso. Ouvir, né? É escutativa, né? Ouvir. Ouvir. Mas eu acho que também aí não é um gap da área de gente, do RH? Eu acho que eu tenho muito a questão da autorresponsabilidade. Eu acho que todo mundo é responsável pelos seus atos. Eu acho que o RH é um provedor do desenvolvimento organizacional, né? Mas o líder não pode se ancorar nessa fala, né? A mesma não pode ficar esperando a ordem, ele pode fazer, né? É a mesma coisa de racismo estrutural, né? Se eu tenho uma fala racista,
ao invés de eu refletir sobre isso, tem muita gente que fala, mas a minha vida inteira eu falei, eu ouvi isso, a minha fala refere essa história do nosso país, né? Então, eu acho que o papel do RH é prover esse desenvolvimento. A área de diversidade. Geralmente, a área de diversidade, ela fica ancorada na área de recursos humanos. Sim. Mas não deveria ser só do RH. Diversidade, quando eu falo de cultura, tem que ser de todos. É por isso que cria-se os comitês de diversidade, que são pessoas multifuncionais para falar sobre aquele tema, para gerar insights, ações, políticas para grupos específicos. Então, e aí, por exemplo, um trabalho que eu faço se a empresa não sabe como fazer grupos, comitês, chame um consultor externo para ajudar a fazer esses comitês, ou para ser tipo um conselheiro desses comitês, que talvez uma visão externa é mais fácil, levar insights de mercado. Porque dessa forma você consegue fazer com que o tema ele fique transacional, sabe? Fica mais fluido. Mais equilibrado também, né? Mais equilibrado. Mas quando você fala que é do RH, eu acho que o RH tem sim que se atentar. Acho que ele tem que se atentar a isso, né? Porque eu acho que as pessoas também às vezes ficam muito inseguras, né? Em como lidar, porque exatamente você falou, a gente já tem isso estruturalmente na nossa sociedade. Um termo assim, a coisa tá preta. Não sei, quer dizer, com um cunho pejorativo. Isso a gente fala e às vezes a pessoa vai se sentir ofendida, só que isso é aquela coisa que vai no automático. Você não está falando para agredir, mas assim, tem que ter esse cuidado o tempo todo por conta, né, dessa fluidez que tem que existir, né? E muita gente fala, hoje tá chato, não posso fazer piada de nada. Gente, não pode mesmo. Não pode, tem que ser uma nova cultura, né? Que bom que não pode. Significa que você precisa evoluir. Significa que não é mais aceitável a gente subestimar, denegrir a imagem do outro, invisibilizar as dores do outro. E talvez o outro aceita essas piadas e esses jargões para ser incluído numa sociedade. É verdade. Para não parecer que ele está sendo contra uma coisa que já vem desde que a gente se entende, né? Exatamente. E aí ele vai achar que não, ele está sendo muito melindroso, ele está sendo muito... Não é, gente, é respeito. E tem que ter o respeito estrutural, assim como tem o de respeito estrutural, né? Eu acho que é muito por aí. E aí, como é que isso fica na questão de vantagens realmente de uma empresa que se prepara, enfim, que investe realmente na diversidade? Assim, como é que essa nova cultura, isso traz benefícios, quais benefícios, como é que isso flui positivamente até em termos de resultados, né? Eu acho que as vantagens, elas são inúmeras. E aqui, sempre quando eu falo de vantagens e benefícios, Raquel, eu acho que é muito importante eu embasar a minha fala em pesquisas e estudos, né? Que hoje a gente tem diversas pesquisas aí que falam sobre isso. Porque aí eu tiro do âmbito do mimimi, eu tiro do âmbito, eu como mulher quero ter mais equidade de gênero, de fato eu quero. Sim. É para isso que eu tô aqui, né? Mas eu acho que tira da minha opinião pessoal, né? Sim. Então, vai para o campo da pesquisa, da ciência, né? Da ciência, né? E por mais que às vezes as pessoas, né, hoje a ciência não está sendo tão respeitada, a gente precisa respeitar a ciência. Mas eu acho que, Pri, nesse momento da pandemia, estão mudando. Até quem não respeitava a ciência está entendendo a importância da ciência na nossa vida, gente. A gente não consegue sair da pandemia, sabe? Não existe. A gente tem que entender que eles são capazes e estão aí para isso, né? Eles são especialistas no que está sendo falado. Então, assim, graças a Deus que isso, né, veio para provar também. Eu acho que para mostrar o quanto a gente precisa. Aliás, essa pandemia veio para mostrar um monte de coisa, só cortando aqui, abrindo só um parênteses. Mas eu acho importante falar o quanto a gente tem que valorizar a cultura, porque todo mundo tem que ouvir uma música, tem que fazer uma dança, para você relaxar, tem que entender o corpo, como importa o corpo, tá bem. Você tem que cuidar da sua comida. Quer dizer, olha quantas mensagens, né? Eu num momento de crise desse. Eu acho que a arte nunca foi tão valorizada.
E eu, como desenvolvimento de pessoas, eu digo, o abraçar a árvore também nunca foi tão valorizado. Quando eu trabalhava em recursos humanos, trabalhei, né, como você me apresentou, durante muito tempo em RH. Ah, lá vem o RH abraçar a árvore. Hoje todo mundo quer abraçar a árvore, até de uma meditação, de É um verdade. autoconhecimento, para se centrar. Como é que eu me centro nesse turbilhão de informação, de Sim, medo, de angústia, é né? verdade. Então eu acho que eu Vamos entender concordo. direitinho o que que importa nessa vida, né? É, 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 Bom, mas então era isso. A gente estava falando é. então dos benefícios de Das ter uma vantagens. empresa diversa. É. E aí, acho que, então, e aí, voltando, né? Estudos eles têm mostrado, assim, o impacto, um alto impacto da cultura de diversidade no negócio, como aumento de rentabilidade, aumento de produtividade, inovação, alavancagem financeira. Então, tem uma pesquisa da McKinsey, por exemplo, que diz o seguinte: quando eu tenho uma diversidade étnico-racial no meu grupo de gerentes, gerência executiva, eu tenho um aumento da minha rentabilidade 33% a mais comparado às que não tem. E se eu tenho diversidade étnico-racial no meu grupo de diretores, eu tenho um aumento da rentabilidade de 43%. Uau! Gente, mas é muito expressivo, né? Eu tenho, se eu tiver, quando eu tenho diversidade de gênero dentro da organização, eu tenho um aumento de 15% na minha performance. E mais, se eu trabalhar a equidade de gênero dentro das organizações, mas aí é equidade, né? Se todas as organizações tiverem tipo 50-50, eu tenho um aumento do PIB brasileiro em 30%. Sensacional essa pesquisa, depois eu vou procurar. Eu posso te mandar se você Ah, depois quiser. você me manda. Eu Eu te mando. quero, eu adoro esses estudos, assim, porque eu acho que isso é tão. E te embasa tanto, né? Embasa para tudo, para você conversar com qualquer tipo de cliente, né? E por que isso acontece, né? Por que eu tenho um aumento de rentabilidade? Por que eu tenho uma alavancagem financeira? Por diversos fatores. Primeiro, eu potencializo a minha inovação, né? Se eu tenho diferentes histórias, diferentes experiências, diferentes heterogeneias, permite o debate, olhar para aspectos diferentes, olhar para as coisas que o outro não vê. Se eu tenho um time muito heterogêneo, eu sempre falo das mesmas coisas, a mesma tomada de decisão, são experiências muito parecidas. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde, na área de marketing, só pegava pessoas, né, só contratava pessoas de uma universidade específica. Só. Porque o diretor se formou naquela universidade. Assim, gente, os problemas eram resolvidos da mesma forma. Sim, todo mundo tinha o mesmo raciocínio, né? E era uma universidade particular, muito elitizada aqui de São Paulo. E a gente popularizar os nossos produtos. A gente não saiu do lugar, porque a gente não sabia como popularizar, a gente não sabia como ganhar volume, a gente não sabia como ir na comunidade, a gente não sabia como falar para a classe C, por exemplo, né? Então aqui eu estou falando assim eu conheço os meus clientes. Hoje os clientes eles não compram só um produto, eles compram uma experiência individual. Então eu preciso conhecer o meu cliente para fornecer essa experiência. Se eu tenho uma pessoa que vive no mundo, né, pessoas heterogêneas, pessoas de diferentes estilos, raça e tal, eu conheço melhor aquilo. Aquela pessoa já vem com uma ideia, tipo, não, eu sei disso, vai por esse caminho. Né? Não entra com esse produto aí que não vai dar certo, eles gostam disso. Né? Claro, são experiências, né? São experiências diversas. Eu amplio a minha produtividade, né? Quando eu consigo ser quem eu sou dentro do ambiente de trabalho, compartilhando a minha orientação sexual, compartilhando, enfim, quem eu sou, a minha vida, quem é a minha essência, quando eu não tenho medo e receio de falar isso, porque eu sei que eu vou ser respeitado, né? Como você comentou, eu crio um ambiente de confiança e eu sou mais produtiva, eu fico mais engajado, a empresa retém essas pessoas, né? Então, eu tenho também, por exemplo, vantagens externas, por exemplo. Eu amplio a minha reputação com o mercado quando eu trabalho com empregabilidade de diversos. Eu, como comunicação, eu falo que isso traz benefícios para a marca, né? Então, isso valoriza a marca, mostra que a marca é uma marca que tem um olhar
Uhum. diverso, que tem um olhar inclusivo, então tem um olhar de respeito. Isso tudo não é tangível, mas isso agrega muito para a marca. Com certeza. Raquel, quantas empresas não deram um tiro no pé porque não pensaram nisso? A gente viu uma agora, a Bombril, que lançou, Sim, né, que eu lançou vi, um produto chamado Crespinho. eu Então, assim, vi. tá A Dani assumindo. Staia, que está entrando aqui agora, boa noite, está dando boa noite pra gente, ela é RP e ela postou exatamente esse case aí, desse produto Crespinho. Foi uma. Não, gente, eu não sei ainda de onde que vem essa aprovação desses produtos. Eu fico olhando para aquilo. Os Sabe, executivos ganham rios de dinheiro, porque tem estudos, assim, uma empresa de marca, de marca marca. relevante, marca de anos de mercado, e dá essas escorregadas. Sabe por quê, Raquel? Eu não consigo imaginar que isso pode ofender o outro. Porque eu tenho meu É cabelo liso, verdade. É a verdade. minha família é lisa, tô falando de cabelo aqui por conta do crespinho. Eu não consigo imaginar que o outro. E assim, é, eu não consigo nem mensurar que o outro acha que crespinho é pejorativo, é pejorativo. Se Olha, eu tivesse uma representatividade étnico-racial dentro dessa organização, com certeza em algum momento seria barrado. Galera, vocês estão com a se cabeça liga, né? onde? Acorda Se para o liga, mundo novo, né? entendeu? Olha que exemplo Sim, legal para a gente trazer de como é, pessoas diferentes tomam decisões. sim. A Dani está falando, é cultura da empresa. É verdade, porque foi exatamente o que você falou, ela não É, enxerga dessa forma. não enxerga. Que É loucura. muito distante. E quando eu falo de representatividade também, tem uma questão muito importante, assim. Dentro da sua empresa você tem um negro, de uma empresa de 50 pessoas. Eu tenho representatividade, eu tenho duas pessoas negras. Você então não tem representatividade, você tem representação. Que é diferente. Representatividade, que é diferente. Representatividade é ter uma equidade. Representatividade é ter essas pessoas de públicos minoritários em lugares de poder, tomadores de decisão que influenciam o negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se você tem na sua empresa representação ou é representatividade. É Sim, fazer a sim. comparação dos números, né? É verdade. Olha, tem até um comentário aqui da Marcinha, que é a Marcinha que já estava comentando antes. Marcinha está super Uhum. participativa, muito obrigada. Ela é escritora e poetisa e faz parte dos conselhos municipais da cidade, como membro fundadora de um grupo LGBTQI+, faltou o A, né? LGBTQIA+. E Uhum. faço parte de uma associação de deficientes da Academia de Letras e Artes. Parabéns, Marcinha, muito bom. E a Dani está falando aqui, falta de diversidade, até mesmo falta um comitê de diversidade nas empresas, o que ajuda muito. É exatamente o que a Muito, gente está Dani. falando. É o que a gente falou. Acho que ter o comitê, você leva a voz dos seus funcionários para a companhia, né? E é legal Uhum. nesse comitê ter formadores de opinião, é legal vocês empoderarem essas pessoas. E é legal também. E aí, quando eu falo de assumir riscos, né? As empresas ela precisa assumir riscos quando ela fala de diversidade, né? O que isso Sim. quer dizer? Um exemplo muito básico. Eu quero contratar, sou da área de tecnologia e quero contratar uma mulher. Historicamente, a área de tecnologia é muito masculina. Tecnologia, Sim, engenharia, a gente tem profissões ainda muito masculinas, né? sim. Tá. Mas eu preciso fechar essa vaga em, sei lá, 15 dias. Mas eu quero mulher. Aí tem 15 dias, você não achou essa mulher. Então você tem que assumir o risco de ficar 20 dias para achar, porque vai achar. Tem que fazer um hunting. Vai Uhum. achar. Mas o que os líderes estão dispostos a abrir mão em prol que isso aconteça, Sim. né? Tem isso também, as pressões né, de prazo, enfim, É, de resultados. é. E aí, né, pressão de prazo e resultado. Então, a empresa ela precisa abrir mão de alguma coisa. Você quer ter um time diverso, então você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que você vai abrir Uhum. mão, né? Sim, É, sim. Nem sempre você tem que abrir mão, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Claro, Que claro. riscos você assumir? Então, por exemplo, hoje tem empresas que, ao contratar uma consultoria do mercado,
exigem que os consultores, que seja 50-50, 50% feminino e 50% masculino no time de consultores. Se vier só homens ou só mulheres, eles não querem aquele time. Então, isso faz com que ele tenha um impacto também nos seus fornecedores. Que ele tenha um impacto não só dentro do seu ambiente, né? Tem um impacto muito além daquilo. Sim, porque, na verdade, se ele tem um parceiro que não respeita, e aquele parceiro está circulando dentro do ambiente dele, em algum momento pode gerar um desconforto ou alguma situação. Então, até as empresas com as quais ele se conecta têm que estar alinhadas, né? Porque senão, em algum momento, pode acontecer alguma situação desagradável que vai gerar um desconforto de um funcionário, enfim. E aí, a Dani está comentando aqui que ela trabalhou numa empresa que prezava pela equidade do gênero, diversidade, e com comitês e cartilhas, e que isso precisa ser implantado do sponsor para baixo. Que a gente falou um pouco, né? Tem que vir realmente da liderança, que a gente até falou isso do RH, que o líder não precisa esperar o RH. É fundamental. E é fundamental que esse líder, ele apresente comportamentos em prol desse movimento. E se comprometa também com essas estratégias, né? Para que ele consiga cascatear isso para toda a organização. Porque senão, aí a média gerência, o supervisor, o coordenador, às vezes não tem força, às vezes desanima. Que foi como você falou, às vezes é tão cobrado de forças contrárias, acho que todo mundo tem que ir na mesma direção, né? É verdade, isso é verdade. E aí, eu queria que você desse para a gente também o teu olhar nessa realidade pós-Covid. Porque foi como a gente falou aqui, né, no parênteses que a gente abriu, né? Que como, de repente, o mundo é outro. O mundo é outro, as relações são outras, as empresas são outras, porque o que as empresas planejaram lá em janeiro, elas rasgaram. Né? Aquele plano de início de ano não está valendo de mais nada. E aí, dentro dessa questão da diversidade, você acha que isso realmente vem com mais força? As empresas estão realmente entendendo? Eu até hoje vi um post do Douglas Gomide, que é um cara de marketing digital, que é ótimo. Ele colocou um anúncio da Calvin Klein, de uma modelo lindíssima, magérrima, loura, na praia, com biquíni vermelho, toda poderosa. E um anúncio, acho que do ano passado, se eu não me engano, sei lá, de algum tempo atrás, pouco tempo atrás. E desse ano, uma negra, mais plus size, com dread, toda poderosa também, porque uma presença, no mesmo anúncio no outdoor. Aí ele falou, qual é a legenda que vocês sugerem? E aí eu sugeri, eu falei assim, estão entendendo que o mundo que é um novo mundo. E é isso, e a diversidade passa por isso, faz todo sentido, né? No meu entendimento, mas como é que você vê isso na realidade do que você tem acompanhado das empresas? Você acha que realmente essa mudança veio para ficar? O que eu acho, Raquel? Eu acho assim, é imprescindível que continue. Ponto. Eu acho que, como você já mencionou, o Covid, ele está trazendo ainda mais desigualdade. Quando eu falo de tem matado pessoas que precisam de SUS, por exemplo. Quando eu falo do desemprego. Quando eu falo do papel da mulher. Mulheres estão pedindo demissão dos seus trabalhos porque não tem com quem deixar os filhos. Porque a economia está voltando e a escola provavelmente volte dia 8 de setembro. Olha que loucura. E as mulheres fazem o quê, né? Como é que elas fazem? Eu particularmente surtei, porque eu tenho 2 filhos. Eu sou mãe do Miguel e da Helena e eu surtei. E olha, muita sobrecarga. Eu sou altamente privilegiada. Eu sou consultora, consigo administrar melhor, mas surtei. Imagine essas mulheres que 16% das famílias brasileiras é liderada por mãe solo. Olha só. Significa mais de 11 milhões de famílias. Essas mulheres, talvez, elas não tenham com quem deixar. Talvez não. Muitas vezes elas não têm com quem deixar os seus filhos. Sim. O que vai acontecer? Algumas já pediram demissão e outras já foram desligadas. Eu tenho mulheres que talvez não estejam em risco de perder o emprego, mas perde produtividade, porque ela ainda tem um papel, infelizmente, dentro da sua casa, onde as tarefas não são compartilhadas, as atividades domésticas estão com ela, o filho está com ela e o trabalho está com ela. Será que no fim do ano, naquela avaliação, isso vai ser levado em conta? Ou ela vai receber um feedback que ela não foi tão produtiva esse ano, comparado com outros colegas que têm uma realidade totalmente diferente? Eu acho que esse ano não tinha nem que ter avaliação, gente. Quem chegar no final do ano tem que todo mundo ajoelhar junto e agradecer.
Não Porque, é? assim, não tem como alguém ter passado de uma forma leve, por mais que esteja em situação privilegiada. Você mesmo falou, eu estou numa situação privilegiada e surtei. É impossível, porque o impacto foi É. mundial. Então, quer dizer, a partir de Mundial. um. Exatamente. Já, por aí você já vê. Então, assim, como você passa por isso sem se abalar de alguma forma, né? É, Então não tem como. é. E falam muito da diferença do trabalho em casa e home office, porque o que a gente está fazendo é trabalho em casa. Home Não tem office é nada a você ver com off. trabalhar com a sua estrutura sem criança, sem, né? É outra situação, outro modelo. Outra coisa. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas trans, onde 80% trabalha na rua. Pessoas transexuais. Então, ela trabalha, às vezes, se prostituindo, que não estão trabalhando. Então, tem um abismo aí econômico também. Então, assim, eu acho que a desigualdade, ela faz mais com os milhões de desempregados. Tá. Então, acho que a desigualdade está aumentando, tem uma vala, isso é fato. Então, a gente precisa trabalhar. É um momento ideal para a gente trabalhar. Vamos pensar o seguinte: o Covid, o que ele trouxe? Você mesmo falou. A gente está repensando a nossa vida, refletindo muito do nosso papel na sociedade, o nosso impacto no coletivo. Eu estar dentro de casa significa que eu não quero passar nada para o outro. Eu me preocupo com o É. outro. As pessoas, elas estão mais sensíveis a reeditarem seus comportamentos. Então, eu acho que é o momento ideal para implementar uma cultura de diversidade. Mas, particularmente, Priscila Salarni, consultora de carreira, especialista em diversidade e inclusão, tenho muito medo. Eu não sei se isso vai, de fato, entrar em pauta e se a gente vai ter grandes avanços com diversidade, por algumas questões. Eu acho que empresas que estão mais maduras, que têm KPIs globais, publicados, eu acho que essas podem continuar ou intensificar. Ou outras, pode até dar segurar um pouquinho o acelerador, manter o que tem. Uhum. Por outro lado, aquelas empresas que ainda tratam a diversidade como um processo que tem muito, e em conjunto com a latente crise econômica, eu não sei se eles vão priorizar o financiamento dessa agenda. Talvez pare. Talvez a diversidade não seja prioritário, o pilar. Entendi. Porque a gente precisa, quando eu falo de educação, eu preciso educar, eu preciso investir, tem um investimento. E se eu estou falando de uma crise econômica, onde as pessoas não estão vendendo, onde eu estou desligando, talvez elas optem por não priorizar essa agenda. O que eu, obviamente, acho uma pena, né? E aí eu vejo assim, e aí eu vejo por mim e por outros colegas, né? Então, no começo da pandemia, muitos projetos foram cancelados porque era presencial e não queriam fazer online, e alguns projetos estão sendo cancelados porque o budget foi revisado. Uhum. Né? Então, eu acho que as empresas também, né, essas empresas que vão continuar com a agenda de diversidade, elas também precisam rever, foi o que você falou, a sua estratégia, a sua agenda, porque uma estratégia de diversidade pré-Covid é totalmente diferente de pós-Covid. Hoje eu Totalmente. tenho outros públicos vulneráveis, eu tenho pessoas de graduação desempregadas, eu tenho pessoas de 20 a 50 anos desempregadas e que eram altamente empregáveis, né? Então, Uhum. surgiram o aumento da violência doméstica. Será que hoje eu preciso trabalhar a equidade de gênero? Ou eu só preciso dar apoio para que as mulheres não apanhem dentro das suas casas? Então as escolhas têm que ser feitas, né? E aí é a necessidade de cada empresa. Então, assim, acho que com o Covid, acho que a gente ganha muita coisa, mas acho que na agenda de diversidade, acho que a gente vai perder um pouco, né? Uhum. Eu não sei quanto vai priorizar, e aquelas que priorizarem precisam rever as suas estratégias para um mundo pós-Covid. O que faz sentido eu manter ou não, e onde eu preciso potencializar, né? Entendi. Na Eu vejo verdade, eu dessa acho que a forma. vontade de manter até existe, né? É. Mas depende muito da situação, de vários fatores aí do próprio desencadear agora do ano, né? A gente está entrando num segundo semestre ainda sem muita perspectiva, né? De Vários mudança. fatores, né? E aí. E aí, Oi, assim, fala. o que dá para a gente fazer também é as empresas que
decidiram manter, ou aquelas que, mesmo que não tenham budget, tem um monte de coisa gratuita para fazer, né? Programas de educação, sei lá, programas de engajamento, ações pontuais. Acho que a gente tem muita coisa que dá para fazer sem budget. Então, é imprescindível também que as organizações elas pensem em outras formas de levar a diversidade para as pessoas, que não necessariamente dentro do budget, né? Vamos trazer inovação, vamos sair da caixa, vamos perguntar, vamos fazer benchmark, sabe? Vamos ligar para esses consultores. Consultores, gente, consultoria, o que a gente mais faz é bench, é conversar com as pessoas, é dar dica, né? Então, eu acho que a gente também tem, quando a gente fala de conhecimento e aprendizado, tudo mudou também, né, Raquel? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo mudou. Até porque o que tem mais agora é conteúdo gratuito aí. Então, assim, vamos acessar isso, fazer uma parceria momentânea e depois reverte isso em valor para a pessoa. Exatamente. Tem vários caminhos, né? Eu fiz, no mês das mães, várias palestras falando de carreira feminina. O meu público não era só empresa. As pessoas me ligavam falando, a mãe tá junto com ele, pode assistir? A namorada tá junto com ele, pode assistir? Então, olha o impacto da minha fala no pós-Covid. O impacto da sua fala pós-Covid é muito maior. É muito maior. Eu tô muito feliz porque eu tô indo pra minha 30ª live semana que vem, né? E assim, eu nem imaginava que fosse chegar nesse número e assim, eu já tive tanta gente boa passando conteúdo. Então, acho que é muito isso. Acho que é muito também você assumir um papel social nesse momento, né? Eu também comecei a fazer as minhas lives com a pandemia, né? Muito focado em impacto do Covid na diversidade, na carreira feminina. E é o que eu falo, o conteúdo tá aí, as pessoas participam, não, mas a gente plantar alguma coisa, se for em uma pessoa, já tá valendo. Nossa, muita coisa. Eu acho que é isso que você tá falando, né? Qualquer sementinha que você deixa ali de reflexão, tanto que eu criei uma assinaturazinha que fala pautas que geram reflexão e conexão, porque nós somos uma conexão nova que veio da live. Olha que legal, né? É verdade. Você assistiu a live do Paulo e interagiu e eu te convidei. Então, assim, olha que bacana isso, né? A gente vai criando vai criando essa rede do bem, né? E olha as conexões que a gente faz, as pessoas que estão aqui, putz, na minha empresa não tem isso, Priscila, conversa com fulano, vamos gerar ideias, me ajuda a formar um comitê dentro da empresa, como eu posso influenciar as pessoas. Então, eu acho que a gente tem várias formas de influenciar as pessoas. É verdade. Nesse ambiente colaborativo. Isso aí, eu acho que o caminho é esse de colaborar, eu acho que o caminho é de entender que todos estamos conectados mesmo. A máscara mostra isso, né? A máscara não é só para proteger a gente, é para proteger o outro. Então, é impressionante quantas mensagens essa situação da pandemia tá passando para quem quiser ouvir também, né? Tem muito isso. Sim, a Nazaré tá falando aqui, muito bom, parabéns. A Nazaré já foi uma convidada aqui que estava aí já começa assim, o pessoal que já participou, quem vai participar entra na live, eu tô amando isso. Obrigada, Nazaré. Inclusive, acho que desse negócio de que você falou, né? Quem quiser participa, quem quiser não participa, né? E eu acho que tem alguns temas que as pessoas não participam, até porque, não é nem porque não se conectam, mas é porque também não querem nem entrar nesse tema, sabe? Já tenho tanta coisa. Então, sábado eu vou fazer uma live sobre privilégio branco, né? Então, sábado às 16 horas no meu Instagram. Então, eu convidei uma psicóloga para falar disso. Eu tenho certeza que talvez muitas pessoas não entrem porque acham que isso é acusação. Mas a questão está dentro delas, né? Não é dentro dos outros. Ou porque nem quer se conectar com o racismo que existe dentro dela, né? Então... Exatamente. Deixa o convite então aí, Pri. Que horas que vai ser sábado a live? Na verdade, eu faço live todos os sábados, às 4 horas da tarde, no meu Instagram, @salaorne, como vocês estão vendo aqui. Sempre do impacto do Covid para a carreira e empregabilidade de uma forma geral. Eu foco também muito em diversidade e inclusão. E eu também desenvolvo conteúdos diários no LinkedIn, Priscila Salaorne. E lá publico artigos, pesquisas, tudo ligado à carreira e empregabilidade, né? E eu falo de empregabilidade porque eu acho que a gente está num momento que eu acho que eu posso ser um grande suporte para muita gente.
Ai, né? que bom. Então sigam a Priscila, gente, no LinkedIn, sigam Uhum, aqui no Instagram, que ela tem isso conteúdo aí. incrível, super experiente, vai trazer um monte de insights, é isso que a gente É. precisa agora. Oi, Paulo. Paulo tá mandando um beijo aqui. Paulo, obrigada por ter entrado. Eu acho que assim, a mensagem daqui é Uhum, respeito, né? respeito. Vamos aprender a respeitar, vamos criar a cultura do respeito, É, porque daí só pode sair coisa boa, né? eu acho que respeito é uma palavra que você falou lá no início, que eu acho que traduz tudo isso mesmo. E o que eu peço para as pessoas pensarem é como eu, no meu pessoal, na minha pessoa física, consigo impactar para as pessoas serem cada vez mais respeitadas. Porque quando eu falo de uma empresa, de uma cultura, eu não falo só do CEO e do líder, eu estou falando das pessoas que estão ali. Então, como eu posso gerar esse movimento para criar uma sociedade com mais respeito, né? Qual é o meu papel? Onde eu posso influenciar, né? Coisa boa, muito bom, muito bom. Gente, vamos encerrando, porque na verdade minha bateria tá acabando, tô morrendo de medo. Botei para Ótimo. carregar, mas eu tô achando que esse telefone não tá muito legal, essas baterias, a gente também tá usando muito, né? É por isso. Bateria Ai, que vicia. loucura! Olha, Pri, muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter aceito o convite, foi incrível. Eu acho que você trouxe um monte de dicas boas, foi o que você falou, né? Quem tiver afim, manda direct para ela, Isso aí. pergunta. A gente está na hora agora de se ajudar mesmo. Qualquer bate-papo, assim, pode trazer uma ideia, né? É isso aí. E isso, de uma forma, pode ser uma contribuição para alguém que está precisando ouvir exatamente aquilo, né? É, Então, é. muito obrigada, Obrigada, Raquel. sucesso e a gente vai se falando. Obrigada pelo convite. Foi muito Imagina. gostoso. Foi ótimo. Obrigadão. Obrigada, Tchau, gente. gente. Obrigada a todo mundo aí que participou. Boa Obrigadão. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.